Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a minha sobrancelha. Esse vídeo é um vídeo que eu tava devendo há muito tempo, que fazia muito tempo que eu tava anotada nas minhas coisinhas pra fazer pra vocês, que era um vídeo contando um pouco como é que eu faço a minha sobrancelha, porque muita gente diz assim. Esse dia eu recebi um comentário de uma das minhas seguidoras que ela tava dizendo assim: nossa, como é que tu faz a tua sobrancelha? Tu quase não tem sobrancelha, não sei o que. Aí, gente, eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que eu faço a minha sobrancelha. E vem comigo se tu quer aprender como é que eu fiz essa sobrancelha. Então, gurias e gurizes, o que eu uso na minha sobrancelha, assim, normalmente, eu uso três produtinhos que fazem toda a diferença pra mim, principalmente que tem essa sobrancelha, que é o cão, né, que não tem muito pelo. E sempre tem muita gente que me pergunta às vezes como é que eu faço minha sobrancelha. Então assim, eu não gosto muito de usar lápis na sobrancelha. Eu gosto de usar sombra, porque eu acho que a sombra dá um efeito bem mais natural. É sempre legal tu tentar desenhar a tua sobrancelha e preencher com maquiagem exatamente no formato que a tua sobrancelha já é, ou procurar um profissional que possa te dar uma dica de como tu usar e coisa e tal, de como tu fazer a tua sobrancelha. Alguém que entenda realmente do assunto, tá? Eu fiz designer de sobrancelha, gurias, mas eu trabalho mesmo, meu foco mesmo é maquiagem, mas eu também trabalho com designer. Então sempre tem aquela coisa, aquelas medidinhas que eu acho que todo mundo sabe, que é sempre pegar um lápis e medir. Então a tua sobrancelha sempre tem que terminar quando o teu olho acaba, porque ela tem que começar no começo do teu narizinho. No caso aqui, ó. Tem que começar aqui, e aqui assim entre o meio da sobrancelha tem que ter mais ou menos 3 centímetros de diferença uma da outra. Isso é muito importante, tá? Eu uso, como eu falei pra vocês, eu uso 3 produtos que eu acho que funcionam na minha sobrancelha pelo tom do meu cabelo. Quando eu mudo de tom de cabelo, ou deixo mais escuro, eu uso mais uma sombra mais grafite, porque eu acho que fica melhor e orna melhor com o meu rosto, até porque às vezes o teu cabelo é loiro, não tem como tu ter uma sobrancelha preta, fica uma coisa meio esquisita. Até pra quem olha pro teu rosto fica assim extremamente pesado, e eu acho que não é uma coisa bacana. Eu uso sempre... Tem vários kitzinhos hoje em dia no mercado, então se vocês precisarem de algum kit específico, vai numa loja de cosmético e tem vários kits que tu pode experimentar e ver qual a cor melhor pro teu tipo de... pro teu rosto, tá? Eu, por exemplo, eu uso esse kit daqui da Wet n Wild, que o meu já tá na capa. Que o meu já tá muito velhinho, gurias, muito velhinho. Esse kit, assim, pra mim, ele é maravilhoso. Eu uso essa cor aqui, tá? Ele super funciona com a minha sobrancelha. Depois o outro kit que eu uso muito é esse kit aqui da Moa Makeup Academy, tá? Que ele é assim. Ele vem assim, tá? E outro kit que eu uso também, que não é um kit, gurias, que na verdade é uma sombra marrom. Pode ser também uma sombra que tu tem alguma paleta, não precisa especificamente ser um kit de sobrancelha. Pode ser uma sombra que tu goste, alguma coisa que tu acha que combina, desde que ela seja uma sombra mate, que não seja uma sombra iluminadora. Sempre tem que cuidar isso, que não seja um efeito assim, que fique muito pesado na tua sobrancelha, que deixe uma coisa extremamente natural. Por isso que eu gosto bastante das sombras, que eu acho que a sombra realmente deixa um efeito bacana e natural. Essa aqui minha é a cor 19 Matte da Moa Makeup Academy. Eu amo essa sombra, gurias. Eu acho que pra mim a sobrancelha ela é maravilhosa e combina super. Então eu vou usar ela numa sobrancelha e depois na outra eu vou usar o kit da Wet n Wild pra vocês verem, tá? Então, como eu falei, tem sempre aquelas medidas que é importante tu cuidar pra fazer a tua sobrancelha, que é começar aqui, tá? No começo do teu nariz, nessa linha. Depois, e ela tem que finalizar quando termina o teu olho. Ela não pode ser longa demais, nem curta demais. E ela tem que ter o levantamento aqui, ó. Então a minha vocês já podem ver. Eu tenho um problema, gurias, que é um problema genético, que o pelo da minha sobrancelha sempre foi pouco mesmo. A minha mãe tem muito pouco pelo na sobrancelha. A minha irmã também. Então já é uma coisa, já vem genética. A gente não tem muito pelo na sobrancelha. Então tem que preencher mesmo. Eu uso 3 tipos de pincéis pra fazer minha sobrancelha. Eu sempre faço com pincéis, porque eu acho que o pincel dá um acabamento muito melhor. Eu tenho esse aqui da Real Techniques, tá? Que esse, ele é com a ponta, ele é chanfradinho, que é um pincel que tu pode usar. Eu tenho esse aqui, que é de um kitzinho que eu tenho da Revlon, que eu alonguei ele pra ficar melhor, porque eu adoro o acabamento que ele dá, que ele é bem fininho. Então eu acho que ele dá um acabamento muito bacana. E esse outro aqui, que é um pincel chanfrado comum.
Tá, eu recomendo sempre usar um pincel chanfrado, gurias, porque eu acho que ele dá um acabamento melhor pra te fazer a tua sobrancelha do que qualquer outro tipo de pincel. Eu acho que ele dá pra te fazer a linha direitinho e dá pra te esfumando o pelinho, assim como pra não ficar muito too much, também aquela sombra pesada demais. Eu gosto da minha sobrancelha bem marcada. A sobrancelha que eu vou fazer com o kitzinho da Wet n Wild, que é esse kitzinho aqui. Eu aconselho, assim, quem vai ficar muitas horas com a sobrancelha maquiada, usar um primer. Eu, normalmente, se eu fiz a pele, eu não uso primer porque eu acho que já fixa. E eu acho também, quando tu vai fazer a tua sobrancelha, quando tu tá com maquiagem por baixo, ela fixa melhor. Quando tu faz com ela sem maquiagem no rosto, é sempre bom tu passar um primerzinho. Então, passar um primer pra olhos na tua sobrancelha. Às vezes tem sombra, tem os kits mesmo que vem com primer próprio pra isso. Então, tu pode usar um primer direcionado para a sobrancelha, tá? Então, assim, ó, eu pentei. Eu uso normalmente ou esse pincelzinho aqui ou esse aqui. Um dos dois eu uso, tá? Porque eu acho que pra mim funciona. Tu pode pentear pra baixo ou tu pode pentear pra cima, como preferir. Quando eu fiz o curso de designer, gurias, pra preencher a sobrancelha, eles sempre recomendavam pentear pra baixo. Eu não gosto muito dessa coisa de pentear pra baixo, que eu acho que deixa, às vezes, a sobrancelha muito em pé, e às vezes nem é toda a sobrancelha que precisa ficar extremamente em pé. Tem gente que tem sobrancelha em pé demais, então, tipo, se tu deixa ela mais em pé, fica aquele espaço gigante e acaba ficando uma coisa esquisita. Então, tu pode pentear tua sobrancelha pra baixo ou pra cima, como tu preferir, né? Ou no formato que ela é mesmo e pintar, como tá. Então, eu vou pegar aqui um pincel, eu vou usar esse da Real Techniques, esse aqui, tá? E eu vou primeiro aplicar com a sombra 19 da Moa Makeup Academy, e eu vou aplicando em toda a minha sobrancelha. Eu vou começando daqui. Não precisa ter pressa, eu acho que o ideal é sempre tentar fazer com calma, pra não ficar too much. Eu faço assim, ó. Aí vai preenchendo embaixo também, ó. Eu gosto da minha quadradinha no começo. Ó. Aí tu vira um pouquinho pra te ver o que tu tá fazendo. E eu sempre venho com um cotonetezinho limpo, assim, ao redor. Porque às vezes eu acho que ela fica muito artificial. Então eu sempre gosto de vir com um cotonete e dar uma limpadinha. Tá? Ó, claro que quando tu não tiver muito tempo pra fazer essas coisas na tua sobrancelha, tu não é obrigada a fazer, né? Porque tem dias mesmo que a correria do dia a dia acaba não dando tempo pra mexer em nada. Tipo, se tu faz a tua sobrancelha do jeito que tá, né? Do jeito que dá. Mas se tu tiver um pouquinho mais de tempo, de paciência, é sempre bom olhar bem pra ver se ela tá bacana, se não tá, como é que tá, se tá funcionando, se não tá, tipo, pra te ter uma ideia do que tu está fazendo, né? Pra te ter uma ideia do que tu tá fazendo, que às vezes mesmo é complicado mesmo. Gente, eu tenho um espelho que é de aumento e ele é muito de aumento, então eu fico extremamente cega. Eu quero olhar pra ele, mas não porque é demais, o aumento dele é excessivo, tá? Então, com essa sombrinha, gurias, vocês podem ver que ficou assim. Aí, às vezes, o que eu faço? Pra dar uma ajeitadinha na minha sobrancelha, eu faço assim, ó. Pentei um pouquinho pra cima, pra dar uma esfumada no que eu fiz e até pra tirar um pouco do excesso também, né? Pra não ficar aquela coisa too much. Tá, aí vocês viram que ficou assim. É sempre bom cuidar pra que ela não fique aquela vírgula aqui assim, ó.
Porque aquela sobrancelha com vírgula às vezes fica meio feia, né? Então é sempre bom tu dar uma olhadinha pra te ver se a tua sobrancelha não tá com aquela vírgula, né? Não tá com aquele excesso, assim. Eu sou muito... A minha sobrancelha mesmo tende a fazer uma certa de um ângulo meio estranho, então eu sempre cuido isso, tá? O primeiro passo pra fazer a sobrancelha é mais ou menos isso, gurias, que eu faço. Não faço nada além disso. Agora eu vou passar e vou fazer do outro lado com outro pincel mais fininho pra vocês verem. Eu vou fazer com o kitzinho da Wet n Wild, tá? Como vocês podem ver, gurias, a sobrancelha que eu fiz com o pincel mais fininho, ela dá uma impressão que tu colocou mais produto do que o pincel mais fofinho, né? Então aqui assim, ó, eu tô ajeitando pra que dê um acabamento mais natural, tá? E é sempre bom cuidar pra ver se os dois lados estão similares ou pelo menos parecidos. Eu tenho a sobrancelha assim muito diferente uma da outra, então é uma coisa gritante que dá pra ver, né? Então eu tento sempre deixar ela mais parecida possível uma da outra, tá? Agora eu vou pegar o pincelzinho, vou dar uma esfumada naquilo que eu passei. Mas como vocês podem ver, o pincel mais fino, ele dá um acabamento mais marcado na sobrancelha que um pincel mais grossinho. E esse pincel aqui da Real Techniques, ele é um pincel chanfrado, mas ele é bem mais fofinho que o pincel esse da Revlon, que é um pincel bem mais fino. Então ele acaba deixando a sombra um pouco mais precisa do que o outro, né? Então ele fica mais forte, ele fica mais marcado a sobrancelha. Agora, gurias, eu sempre dou um acabamentinho na minha sobrancelha, eu uso sempre um corretivo em torno dela pra dar uma levantadinha, pra deixar um acabamento de sobrancelha recém-feita, de sobrancelha limpa, que não tem nenhum pelo extra. Então, gurias, dou sempre um acabamentinho assim na minha sobrancelha pra deixar aquele efeitinho bonito de sobrancelha limpa, de sobrancelha recém-feita, até pra ficar um efeito mais natural também, tá? Então, eu sempre uso um corretivo. Eu vou usar esse corretivo hoje. Esse aqui é o da Essence, que é o Matte Cover. Esse aqui eu ganhei de presente da Margarete Bahia, tá? E eu amo esse corretivo e eu acho que ele super funciona. E eu vou usar com ele. E vou usar um pincel também, um pincel pra corretivo. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que ele é um pincelzinho quadradinho, tá? Com uma máscara incolor, tu pode usar a máscara incolor que tu prefere. Eu gosto muito dessa aqui da Ilia Colors. Ela é ótima, é a minha máscara incolor favorita e é a que eu sempre uso na minha sobrancelha. Eu só venho e penteio assim pra deixar o cabelinho mais normalzinho, né? Deixar o efeito mais normal. E prontíssima a nossa sobrancelha. Viram como é fácil mesmo de fazer? Tem muitas meninas que às vezes, até amigas minhas, assim, que me perguntam, ai, como é que eu faço a minha sobrancelha? Ou quando vem a minha foto, assim, sempre com a sobrancelha não feita, levam um susto, né, gente? Mas é que pra mim, assim, é uma questão de prática mesmo. Tu vai fazendo na tua casa, vai testando a maneira que tu te adapta melhor. Tem gente que se adapta super bem com o lápis. Eu me adapto super bem com a sombra. Então, pra mim, eu acho que a sombra funciona mais. Ainda mais quando eu troco a cor do meu cabelo, eu acho que a sombra dá um efeito melhor. Então, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais fotos lá no meu blog, que é tribunitasblogspot.co.uk, e vai ter a dica dos produtos que eu usei também na minha sobrancelha. Então eu espero bastante que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar um joinha, gente. Não esqueçam de se inscreverem aqui embaixo e deixarem comentário, que eu vou adorar ler o comentário de vocês. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!